Então, gente, como eu falei, repetindo só mais uma vez, para a gente compreender, né, o que é a igreja e o mundo plural. Nós vivemos nosso dia a dia, seja na nossa sociedade, no trabalho, na faculdade, com essa diversidade de pensamentos, de fé, muitas vezes, né? E a gente tem que entender isso é bom, isso é ruim para a igreja, né? Muitas vezes a gente escuta, inclusive, cristãos falando sobre essa uniformidade, né? Como se fosse necessário que todos pensassem iguais, ou até mesmo impondo uma certa moralidade, sem trazer o principal, que é a crença, né? Como se fosse o ideal para a igreja. Então, eu queria ouvir de vocês se isso é de fato bíblico, essa uniformidade ela é bíblica, ou a pluralidade ela é bíblica, como encontrar ali esse, né, meio termo para a gente viver. Acho que a ideia é se a pluralidade, a uniformidade seria necessariamente bíblica. Eu gosto de pensar sempre numa perspectiva de uma teologia bíblica em todas as questões. Quando pensamos, por exemplo, na maneira com que Deus criou todas as coisas, necessariamente nós não encontramos uniformidade. No ato da criação, Deus cria homem e mulher, seres da mesma espécie, vamos chamar assim, seres humanos, porém de sexos opostos. Ali tem um homem e tem uma mulher, que pensam diferente da maneira com que Deus assim os construiu. E a partir daí, quando você desenvolve a sua leitura no Gênesis e começa a ver a construção das sociedades, não é? Você percebe que não há necessariamente uma uniformidade nisso daí. Não há um padrão. Mesmo considerando os efeitos do pecado, ou se não houvesse os efeitos do pecado, você percebe que não haveria necessariamente uma uniformidade em todas as coisas. Então, há uma diferença, ao meu ver, entre uniformidade e unidade. A unidade aponta para o fato, por exemplo, quando pensamos na unidade da fé. Então, todos nós cremos em Cristo. Todos nós aqui fomos batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Todos nós pertencemos a uma igreja local, somos filhos de Deus, tal. E nós somos unidos porque confessamos a mesma fé. Mas necessariamente essa unidade não se manifesta dentro de uniformidade. Na expressão da fé nós não somos iguais, até porque somos diferentes, pensamos diferentes. É possível que tenhamos a nossa mente cativa a mesma palavra, mas é possível que haja inclusive divergência em opiniões de coisas que necessariamente não são essenciais, são secundárias. Quando lemos Paulo escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele vai falar de uma unidade em meio à pluralidade de dons. Então nós somos homens e mulheres, jovens e crianças, adultos. Há uma pluralidade aqui de dons, há uma pluralidade de talentos, e tudo isso se manifesta dentro da unidade da igreja. Então, unidade sim, uniformidade absolutamente impossível. Até porque a igreja e os cristãos não são produzidos em série, como se fosse uma fábrica de geladeira, né? Tudo igual e tal. Quando você leva isso para um âmbito bem mais abrangente, em termos de sociedade, você percebe que também não tem como uniformizar todas as sociedades, é absolutamente impossível. Você vê como que se manifesta uma sociedade aqui no Ocidente, as questões culturais, tudo que envolve, não é? A maneira de pensar, a sua cosmovisão é diferente de uma sociedade oriental, não é? A maneira de como as coisas acontecem, como eles enxergam o mundo. Então, uniformidade, ao meu ver, impossível. Eu acrescentaria só o texto lá de Apocalipse, que fala que o Senhor vai salvar e alcançar povos de toda tribo, língua e nação. Então, a pluralidade é um valor, né, digamos assim, que o próprio Deus preza nas Escrituras, quando a gente olha assim, dentro do contexto da igreja, né? Então, a igreja em si é plural, né, com povos de várias culturas, várias cores, nacionalidades, de várias épocas, né, jeitos, enfim. Agora, quando a gente olha para o contexto externo, e é justamente isso que nos faz trazer essa reflexão, é bíblico ter uma perspectiva que valoriza a pluralidade, em que, havendo a pluralidade, haverá necessariamente oposição à fé cristã?
Essa é uma questão importante. Tem pensadores, né, e cristãos que defendem uma perspectiva de domínio, né? A igreja deveria tomar os cargos públicos e dominar a sociedade e, eventualmente, impor a visão de mundo cristã. A consequência de pensar assim é a possibilidade de você querer que o Estado seja uma extensão da igreja. Isso foi tentado, em certo sentido, na época da Idade Média, né? Havia uma tensão constante entre o papado e o império, né? Cada um, muitas vezes, tentando a proeminência sobre o outro, e quando a igreja conseguia o poder para si, ela impunha uma visão de mundo. E a consequência, muitas vezes, era a corrupção moral por parte da igreja, a corrupção também dos governantes que falavam em nome da igreja, e depois a Reforma Protestante veio e também combateu isso no sentido político, né, social. Então, vejam, toda tentativa de dominar a sociedade com uma perspectiva cristã, ela traz vários problemas e consequências. Isso já foi tentado amplamente no passado. Além disso, você precisaria estreitar a sociedade. Você precisaria tornar a sociedade homogênea e retirar a liberdade individual, que é outro valor, uma dádiva de Deus, é a liberdade de você expressar o seu pensamento, expressar aquilo que você acredita, né, e ser responsabilizado por aquilo também. Então, isso é valorizado nas Escrituras. Então, a visão de dominar a sociedade é problemática em todo sentido. O que a gente entende, portanto, é que não é por força, nem por violência, né, mas pelo convencimento do Espírito, que pessoas de perspectivas diferentes, cosmovisões diferentes da fé cristã, podem ser alcançadas e convencidas de que a visão cristã de mundo ela é melhor. Além disso, que a pessoa de Cristo, né, a palavra de Deus, é a verdade verdadeira, né? Dentre tantas afirmações sobre o que seria a verdade em nossa sociedade. Então, concluindo, a uniformidade, como diz o pastor, não é um valor cristão, porque ele exige autoritarismo por parte da igreja, ou por parte do Estado, ou por qualquer outra entidade, né? Você tornar uma sociedade de pessoas diferentes uniforme, pensando igualmente, então é a receita de qualquer autoritarismo ou ditadura, né? E além disso não é saudável, porque não é a via que Deus determinou para que a gente lidasse com o outro. Você não está aqui, e não está no seu trabalho, nem na sua escola, para colonizar o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Você não é chamado para colonizar, para que ele pense igual a você e você pense igual a outra pessoa. Não é isso. Existe um espaço de liberdade. Você está para pregar o evangelho, aquilo que é fundamental, que ele creia e se convença, olha, isso é a verdade verdadeira, eu creio no evangelho. Mas há muito espaço de liberdade em várias outras questões secundárias, que não dizem respeito propriamente à fé cristã. Então é muito importante a gente sempre ter clareza em relação a isso. A pregação do evangelho do que em relação a uma tentativa de colonização do outro para uniformizar o pensamento. Isso não é, de forma alguma, um projeto cristão. Nem Jesus fez isso, né? Que ele tinha o domínio sobre os anjos, enfim, ele poderia uniformizar quem ele quisesse, mas não foi o caso, né? Então isso não é um valor de forma alguma cristão. Uma coisa associada a isso, Anderson, me veio a minha memória agora enquanto tu falava. A maioria dos cristãos, eles enxergam, por exemplo, na mente deles, uma dificuldade no que diz respeito ao contexto cristão evangélico, porque nós não temos uma liderança que determina como os evangélicos devem se comportar, que determina como os evangélicos devem ser. A igreja do Senhor, a igreja cristã evangélica, ela é plural na sua liderança, na sua forma de governo, na sua estrutura, e isso por meio das denominações. E vez ou outra, alguém me questiona, principalmente no seminário, na sala de aula, se não seria interessante, por exemplo, que a igreja evangélica tivesse uma liderança única, como numa estrutura católica, o papado. E daí é interessante porque essa uniformidade também não existe dentro do cristianismo católico, nunca existiu. É uma coisa meio proforme. Na prática, há inúmeras divisões, e eles admitem lá dentro para não declarar que essas divisões existem. Então não pode haver uma uniformidade nesse sentido dentro da igreja, e, ao meu ver, é extremamente danoso você desejar que isso aconteça também fora da igreja, como tu falou. Seria uma postura muito... me fugiu a palavra agora, eu estava com a mente, fugiu. Totalitária de fato, como tu falou. Desejar que a igreja determine aquilo que o mundo deve ser. O mundo nunca vai se parecer com a igreja.
a não ser que ele se converta, mas não vai haver uma conversão do mundo inteiro. Os indivíduos se convertem, logo as estruturas são modificadas. Então não tem como haver essa uniformidade dentro da igreja, do Senhor de maneira geral. Nós vamos acabar com todas as denominações. Há quem pregue essa espécie de antidenominacionalismo, né? Então vamos acabar com todas as denominações. E quem que vai determinar isso? Se Jesus não formou nenhuma delas, quem vai determinar isso? Não é? Então, se não pode ser assim com a igreja, necessariamente a igreja não pode esperar isso do mundo. Esperar que o mundo se comporte exatamente igual à igreja, usando a expressão que Anderson usou. A gente não está para colonizar o mundo. A nossa perspectiva é exatamente evangelizar o mundo, fazendo a parte que cabe a cada cristão, pregar o evangelho e aguardar que o Espírito de Deus faça aquilo que só ele pode fazer, que é convencer os corações. Aí o indivíduo ele vai fazer parte da unidade da igreja, que a igreja é una, dentro da pluralidade dos cristãos. E essa pluralidade, laicidade mesmo que existe, nós podemos muitas vezes nos beneficiar dela, né? Tendo a nossa liberdade garantida também de fé. Mas, ao mesmo tempo que essa pluralidade nos beneficia, nós vivemos em um mundo secularizado, né? Que muitas vezes nos impõe algumas coisas, algumas questões. É difícil hoje em dia até a gente expressar alguns sentimentos, algumas opiniões que muitas vezes são bíblicas, e nós somos impostos a muitas vezes até falar de forma mais branda, né? Muitas vezes mudar o que a gente está falando. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo recentemente, no meu trabalho. Eu estava pregando para uma colega, e aí uma colega de trabalho chegou para mim e falou assim: pare de falar, o Estado é laico. E aí eu respondi: de fato, o Estado é laico, e por isso eu estou pregando, e por isso eu posso falar da minha fé, assim como você também pode falar da sua fé da forma como você quiser. Mas é isso, o mundo muitas vezes enxerga que o nosso falar, o nosso pregar, dar a nossa opinião bíblica, é uma forma de autoritarismo da nossa parte. E eu queria saber de vocês como a gente deve se posicionar nesse sentido, nesse mundo pluralizado, mas ao mesmo tempo também secularizado, que é uma diferença, né, entre essas duas palavras. Se vocês puderem também explicar um pouco sobre isso. Pensar no mundo secular diz respeito ao século, né? Ou seja, é um mundo que corresponde, né, e olha para o seu próprio tempo contemporâneo, para aquele momento histórico, para aquilo que é a vontade humana, aquilo que é o desejo humano de realizar, e toma isso como valor. Então, é uma passagem histórica, né, do momento em que o valor cristão determinava o que o ser humano deveria fazer, para um momento de humanismo, o homem como sendo o padrão de vontade, de liberdade, de ação. E aí, isso é um fato, essa mudança. Agora, a influência cristã, como a influência de outras religiões, continuam a se expressar no espaço público, porque uma sociedade laica, né, que separou Estado e Igreja, não é uma sociedade necessariamente ateia. E aí o cristão ele precisa sempre rememorar isso como sendo um valor de direito humano fundamental. A gente poderia citar inúmeras cartas que falam da liberdade humana de se expressar a sua fé, de crer, professar suas crenças e também pregar a sua fé para o outro, para convencer o outro como sendo um valor, um direito fundamental, que os cristãos pautaram, né, nos debates de direitos humanos e também, até mesmo nas convenções da ONU. Isso é um valor fundamental, universalmente compartilhado. Então, toda vez que alguém chega com um discurso de que somos seculares, não há espaço para o cristão, isso é um discurso autoritário. Então, muitas vezes, olha, uma coisa que a gente tem que ter clareza, as palavras, especialmente no nosso mundo, perderam o significado. A gente poderia até historiar quando é que esse movimento começou, mas o fato é, muitas vezes a democracia é a democracia desde que você permaneça calado, que você não expresse uma opinião no público que eventualmente eu não concorde. Então, isso é um espírito autoritário que atenta contra os direitos fundamentais que estão na Constituição, em tratados internacionais, e que é um valor dado pelo próprio Deus. E que mesmo que o Estado dissesse, é proibido a partir de agora a pregação do Evangelho, o cristão teria que continuar pregando, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então veja, isso é muito importante a gente sempre denunciar qualquer espírito autoritário que há por parte de setores da sociedade
e também de atores do Estado, né, que são pessoas que agem em nome da entidade estatal contra os cristãos. Poderia dar vários exemplos, mas o que me vem mais à cabeça, recentemente, uma palestra na USP, né, um curso na USP, que seria discutido uma questão de gestação, né, um curso de gestação voltado para mulheres, e aí tinha uma confessionalidade cristã, né, era um curso com confessionalidade cristã, foi barrado em nome da laicidade. Veja, isso é laicismo, isso é tentar retirar um elemento fundamental da vida, que é a própria expressão de fé, né? Então isso precisa ser denunciado. A gente tem que reconhecer que o ser humano quer tomar a si como um padrão, mas isso não pode impor o silêncio ao outro, né? Então, isso é muito importante a gente ter clareza, para que a gente sempre tenha essa constante denúncia desse espírito autoritário que muitas vezes a gente encontra. Agora, é óbvio também, às vezes tem uns cristãos que, né, não pisam na bola, né, que também são autoritários e querem silenciar a expressão de fé e de opinião do outro. Isso também é ruim, isso também deve ser denunciado, para que o cristão não tente cercear a liberdade do outro, né, porque Estado de Direito, a lei tem que valer igualmente para todos, né? A ideia de um Estado laico não é um Estado ateu. A gente confunde um Estado laico com um Estado ateu. Um Estado ateu, de fato, você não tem liberdade religiosa absolutamente nenhuma. É um Estado totalitário, como há em alguns países no mundo, em que há o culto ao imperador. E a ideia de Deus é abolida, ou tenta-se abolir a ideia de Deus do coração, da mente das pessoas e da vida das pessoas. Um Estado laico é um Estado em que cada um pode confessar a sua fé. E necessariamente o Estado não tem nenhuma religião como padrão oficial para aquele país. O Brasil, portanto, é um Estado laico. Nós não temos o cristianismo como a religião oficial da nação. Não é o cristianismo evangélico, nem católico, nem o espiritismo, nem a Umbanda, nem as religiões afros. O Brasil não tem uma religião oficial. Logo, por uma questão até constitucional, nós podemos confessar a fé que assim desejamos, está dentro da individualidade de cada indivíduo. Eu posso ser um cristão, porque eu resolvi ser um cristão, claro, há questões teológicas por trás, não é? Mas teoricamente eu resolvi ser um cristão tanto quanto o outro resolveu permanecer na religião de origem da sua família. Ou saiu do catolicismo, foi para o espiritismo, ou para a Umbanda, para o candomblé. O Estado laico nos dá essa liberdade de confessar a nossa religião. Agora, como que a igreja ela pode permanecer, por exemplo, relevante dentro de um contexto como esse? Ao meu ver, primeiro, mantendo a coerência da sua pregação, mantendo-se coerente na fé, naquilo que ela crê. E, se necessário for, até contradizer o próprio Estado. Como já fora citado, importa obedecer a Deus e não aos homens. As Escrituras vai deixar isso muito claro. Nós concordamos com o Estado, nós louvamos o Estado, no sentido de concordar com ele, enquanto ele é assertivo, enquanto ele colabora com aquilo que as Escrituras revelam. A gente está caminhando no mundo secularizado, a gente caminha para pautas, discussão de pautas que de fato não são bíblicas. A aprovação do aborto, não é? As ideologias, a ideologia de gênero, por exemplo, isso muito fomentada e apoiado pelo Estado. Apoiado pelo Estado, independente do governante, é apoiado pelo Estado. O Estado não só apoia, como incentiva, não é? Nessa discussão, por exemplo, na semana que houve essa discussão, esse bloqueio, né? Esse cancelamento, como se usa hoje, dessa palestra para mulheres grávidas, tal. Ao mesmo tempo, saiu uma portaria, não é, da Secretaria do Ministério da Saúde, e lá tinha a frase assim: o programa era para gestantes, mulheres no seu período pós-parto, alguma coisa assim. Aí mudaram a nomenclatura e tem assim: pessoas que pariu. Não, pessoas que pariu, né? Parece ser um palavrão, mas tinha lá: pessoas que pariu. Então a ideia não é que foi uma mulher que pariu,
Porque um homem trans pode parir, necessariamente ele não é uma mulher, é um homem agora. Um homem grávido. Olha a confusão, não é? E tudo isso é apoiado pelo Estado. A igreja ela pode e deve se opor a essas coisas, denunciar essas realidades, não é? É um mundo plural, é um mundo secularizado em que há uma perda de valores, inclusive de valores cristãos. Então, como se manter relevante dentro dessa realidade? Preservando a centralidade da pregação e mantendo-se fiel a Cristo e a sua palavra. Vai haver um momento, e já chegou, que nós vamos ter que declarar de fato a nossa obediência a Deus e colher a consequência disso. Porque à medida em que você se opõe ao Estado, à medida que você se opõe a uma sociedade que caminha nessa direção, mesmo que o pensamento não seja homogêneo, mas as autoridades acabam de alguma forma impondo ou doutrinando, nós vamos entrar em colisão. Não sei se seria a melhor expressão, mas vai haver um choque em algum momento da igreja com essa realidade. E a igreja vai começar a colher as consequências diante dos homens de se opor a uma realidade de um mundo, de fato, que já pode ser considerado pós-cristão em alguma medida. E é importante a gente encontrar justamente esse equilíbrio, né? Entender que é uma sociedade plural, que nós não devemos impor, mas ao mesmo tempo também devemos nos posicionar, né? A pergunta do seminarista Fabrício, ele mandou aqui, recebi no meu ponto que ele fez uma pergunta, e tem muito a ver com isso. Eu vou ler aqui na íntegra, e vocês fiquem à vontade para saber qual dos dois vai respondê-la. A desconsideração da integralidade do homem é uma pergunta bem elaborada, viu, gente? Vocês têm que respeitar o seminarista. A desconsideração da integralidade do homem e a dicotomia sacro-secular fez com que a igreja se afastasse da arena pública e perdido espaços importantes. Repete. Vai ter que repetir. Vamos lá? Talvez a mídia consiga ali projetar para a gente. Vamos de novo? Foi uma introdução. Isso é a introdução. Repete a pergunta ou pede para ele explicar melhor? Vamos dar o microfone para ele. É melhor dar o microfone ao seminarista para que ele fale. Meu irmão, o cara faz uma semana que o cara está no seminário, já vem com um negócio. Daqui a 2 anos, a gente não consegue mais entender mais absolutamente nada. Oi. Recebi aqui no meu ponto que vamos sair do script, do roteiro, para o seminarista falar. Vamos lá. É simples, minha gente. Peraí. Não, na verdade, eu tinha feito uma introdução, que é o seguinte. Nos últimos tempos, a gente vê que a igreja... Nos últimos tempos não, ao longo da história, a igreja meio que desconsiderou a integralidade do homem, o homem como ser integral. E passou a se pregar muito uma dicotomia, mundo e igreja, né? Ou secular e sacro. E isso fez com que a gente se afastasse da arena pública. Muitas vezes a gente não atua na arena pública como deveria atuar, não para redimi-la necessariamente. Por outro lado, nos últimos tempos a gente vê que alguns poucos ditos cristãos simplesmente tentaram entrar na arena pública de uma forma equivocada, fazendo uma verdadeira militância, que também não é saudável. E aí a pergunta finalmente a pergunta, né? Era como a gente cristão, como a igreja, deveria se portar, ou como a gente deveria se preparar melhor para atuar de fato na arena pública. Olha, eu diria o seguinte, que o que mais precisamos no contexto cristão é de sabedoria bíblica. Há muita discussão sobre a necessidade de a gente ter cosmovisão cristã, que nada mais é do que você olhar para as escrituras, derivar o conhecimento bíblico e aplicar a temas de cultura, arte, política, enfim, ciência, ou seja, aplicar a Bíblia a esses vários ramos do saber. Isso é uma coisa. Nós podemos fazer isso na academia. Tem muitos livros, temos associações que nós podemos participar, de cristãos na ciência. Então tem muita gente trabalhando na produção de livros, na produção acadêmica, para que a gente tenha uma cosmovisão, um conteúdo
sobre política, sobre arte, para comunicar ao mundo. Agora, uma coisa é ter o conteúdo, outra coisa é ter a sabedoria para comunicar o conteúdo. Aí é um elemento fundamental que a gente precisa ter, além do conhecimento, uma clareza de dependência profunda de Deus. Porque a sabedoria, ela começa com o temor a Deus e ela exige uma ação do Espírito Santo de Deus, nos dando palavras adequadas, o tempo adequado, o jeito adequado, as estratégias adequadas. A cobeligerância, né? Ou seja, as associações com determinadas pessoas no momento correto, em nome de determinadas pautas. Porque, senão, no mundo como o nosso, né, na nossa sociedade de polarização, que é algo insuperável, não tem como mais sair da polarização que nós vivemos. De um lado, você tem pessoas a favor do aborto, outras pessoas contra o aborto. Não tem como romper essa polarização. Sempre vai haver pessoas... Então, estão em polos opostos. Pessoas, de um lado, a favor de pautas de gênero e pessoas a favor de famílias tradicionais. E não tem como. E só para dar exemplo, no caso moral, mas se a gente for para outro... gente que quer um Estado muito grande e gente que quer um Estado muito pequeno. E aí estão em polos opostos e vai formar as ideologias. Não tem como superar isso. Agora, como é que o cristão lida com isso? O cristão ele precisa ter o conhecimento bíblico, a coragem, mas ele precisa ter a sabedoria. Saber usar as palavras, tomar as decisões corretas, tomar as vias corretas, certo? E é isso que muitas vezes nos falta. Nos falta esse tato, nos falta essa dependência de Deus, porque a sabedoria é uma habilitação dada por Deus, né? De acordo com Tiago. É um dom que vem de Deus, né? Porque a gente tem que pedir, e se pedir com fé, Deus nos dá. Então, eu acredito que nós temos muita informação. Se você é de uma área, por exemplo, sei lá, se quer estudar política, eu posso te indicar muitos livros. Se você é de uma área de arte, também tem muitos livros. Qualquer área, tem muitos livros, tem muito conteúdo. Mas falta pegar esse conteúdo, o bom conteúdo bíblico, e saber comunicar. E é isso que muitas vezes nos falta. Eu acho que a minha maior preocupação é isso. De nós reaprendermos que nós precisamos depender mais de Deus, com bom conteúdo, precisamos estudar sim, isso é óbvio, mas a gente precisa ter uma dependência de Deus, na universidade ou fora dela, na rede social, nas discussões políticas, quando um colega de trabalho chega para falar dessas questões, essas ebulições, né, dos 3 poderes, as crises da república, corrupção, enfim, tantos temas dificílimos, a gente pode ter conhecimento, mas às vezes nos falta o tato, a sabedoria que vem do alto. Então eu acredito, irmãos, nesse sentido a gente precisa orar para que Deus nos habilite. Não é só estudar. Eu poderia dizer assim, meu irmão, vamos estudar mais. Tudo bem, temos que estudar mais, sempre. Mas isso não vai ser suficiente, não. Não vai ser suficiente. Se a gente não depender mais de Deus em nos dar uma sabedoria, um time, um tempo, um jeito, uma forma, estratégias, para a gente comunicar e influenciar esse mundo. Certo? E aí você pode parar para pensar, mas é possível influenciar muito esse mundo? Houve momentos na história, eu posso dizer, do século passado, por exemplo, nos Países Baixos, que muitos cristãos fundaram universidades, se tornaram políticos, trouxeram liberdade religiosa, liberdade escolar, diminuíram o Estado, possibilitaram discussões amplas na sociedade com a participação da fé cristã. Então, houve momentos de despertamento, mas também houve momentos de retraimento, em que, por exemplo, os mesmos Países Baixos, hoje, a fé cristã ela perdeu espaço. Por quê? Porque os cristãos perderam a sabedoria. Mantém a discussão intelectual, mas perdeu a sabedoria e perdeu o time. Então a gente precisa, para crescer de forma orgânica, influenciando, não dominando, mas influenciando, a gente precisa de conhecimento sim, mas de sabedoria primordialmente. Uma resposta à altura da pergunta, né? Gente, então não deixem de mandar, certo, a pergunta de vocês, para a gente dinamizar, vão pensando aí, elaborando o que a gente está recebendo, tá? Nem todas a gente vai precisar levar o microfone, então pode até botar uma observação, se não quiser se identificar, fiquem à vontade para perguntar, tá? Que esse é o momento de vocês tirarem as suas dúvidas sobre o tema. E trazendo agora para um tema importante, um ponto muito importante, que são as redes sociais, né? O pastor Inácio falou sobre a questão de nós não termos um representante, um papa, assim como a Igreja Católica, mas muitas figuras se levantam, inclusive nas redes sociais,
em nome dos evangélicos e traz muitas vezes uma imagem ruim. Então, como é que a gente pode usar as redes sociais de maneira benéfica? Ou ela é só para imacular mesmo a imagem dos evangélicos? Queria ouvi-los a respeito disso. Primeiro lugar, tem que se perguntar quem foi que elegeu esse pessoal como representante do meio evangélico. Porque é interessante porque eles mesmos se autoelegem. O camarada, ele é um pastor com milhares e milhares de seguidores na internet, ele tem uma igreja com milhares de membros, e pela expressividade que ele ocupa no cenário nacional, alguns se posicionam como se fosse, de fato, representante do todo. Até agora, dos que eu vejo, nenhum necessariamente me representa. Eu posso concordar com um posicionamento teológico, eu posso gostar da maneira dele pregar, eu acho interessante a estrutura da sua igreja, posso consumir os livros que ele escreveu, mas eu não posso dizer que ele me representa no que diz respeito à minha maneira de pensar politicamente, com todas as minhas opiniões e aquilo que eu acho que é interessante dentro de uma sociedade. Principalmente num contexto político, por exemplo. Esses personagens eles surgem e pela expressão do seu ministério eles entendem que representam um grupo. Então, ele junta mais um outro, funda uma associação, a Associação Brasileira dos Pastores Evangélicos. Então, representa todo mundo, mas necessariamente ele não foi eleito por todos os pastores no Brasil. Há controvérsias, há quem discorde, e assim sucessivamente. No que diz respeito às redes sociais, a rede social é um organismo neutro. É um campo de ideias e que todo mundo pode ser o que quiser dentro dele. O problema é o conteúdo, é quem posta o conteúdo. Nós podemos usar as redes sociais de maneira que Deus seja glorificado, e nós fazemos isso. Nós temos a transmissão dos cultos, nós temos a postagem de conteúdo, a publicação de livros, as pregações, aulas, debates, podcasts com conteúdo cristão interessante. E nós temos a parte obscura da internet, de um conteúdo pornográfico. Nós temos aquilo que de fato é ruim, que não presta. E a igreja está dentro desse contexto, porque tem muito conteúdo cristão de péssima qualidade, que é nocivo para a igreja, que apresenta muito mal a igreja. Nós temos cristãos brigando porque um é calvinista, o outro é arminiano. Nós temos cristãos brigando porque uns são reformados e o outro grupo é pentecostal. Nós temos absolutamente tudo, é uma terra de ninguém, é um campo de batalha, que necessariamente isso não edifica. Então, fazendo uso de um bom conteúdo, aplicado à sabedoria que vem do alto, a gente pode apresentar alguma coisa interessante nas redes sociais, e daí espera-se que quem consuma também tenha sabedoria para isso. Mas as redes sociais é um fenômeno muito complexo, não é? E que não dá para tratá-la com uniformidade, não tem dono, não há um padrão, não tem quem domine. Inclusive, questiona-se aquilo que alguns têm pretendido, né, que é justamente a regulamentação das redes sociais. Até que ponto isso é bom, até que ponto é ruim, não é? Acho que seria até uma coisa bacana se discutir aqui, não é? Quando se fala da regulamentação da internet, né? O que é que se fala, o que é que se entende por regulamentação da internet? O que é que se vai regulamentar? Conteúdo, por exemplo, considerado pornográfico, ou qualquer opinião que seja dada contrária a uma autoridade. Então, o que é que se pode regulamentar? Isso vai tirar o meu direito de livre pensamento, vai tirar o meu livre pensamento, a minha expressão das ideias, ou vai bloquear conteúdo de prostituição infantil, pornográfico, tal. Então, o que é que se pensa no que diz respeito a isso daí? E a igreja está dentro desse contexto e deve fazer um bom uso de tudo isso. Assim, porque o tema das redes sociais poderia ser de outra, né, conversa, porque é bem amplo. Eu só acrescentaria uma coisa que me chama muita atenção, né? O ser humano, ele tem uma natureza assim bem estável ao longo da história, né? Que é uma natureza um tanto quanto tribalista,
muitas vezes agressiva, muitas vezes aquela coisa, sabe, de hoje, que antigamente você tinha a Inquisição. Tinha alguém que falava uma coisa que o outro não gostava. O que você fazia? Você ia lá e tocava fogo, né? O pessoal ia lá e tocava fogo. Hoje em dia você vai lá e cancela. E formam-se as bolhas, que as pessoas falam as mesmas coisas. Ninguém pode discordar. Quem discordar pode ser expulso da bolha. E essa bolha ela está pronta para atacar o outro. E vira esse tribalismo, né? E aí, com uma quantidade de pessoas que nunca teve na história. Imagine você ter uma pessoa lá com discursos bem agressivos, digamos assim, bem impetuosos, com 1 milhão, 2 milhões de seguidores, em que, sei lá, você tem milhares de comentários naquele mesmo sentido. Então, isso causa, assim, problemas difíceis numa sociedade como essa. Uma fragmentação social muito grande, né? As pessoas discordam de qualquer coisa, se segue fulano, necessariamente já discorda de cicrano, não tem pontos de contato. Então é um mundo fácil de se criar muros, barreiras e poucas pontes para conversa, para diálogo. Isso, obviamente, a consequência é enfraquecimento das instituições, da democracia, descrença, né, das elites, enfim. E aí tem um fenômeno fundamental, né? Porque nem todo mundo... na verdade, o ser humano é um ser complexo, né? E às vezes a pessoa fala uma coisa e não é bem aquilo ali no dia a dia, né? Aí você tem a hipocrisia das elites que vem à tona, e aí um grupo pega e critica, e o outro... Aí depois daquele grupo vem a hipocrisia do lado daquele grupo, aí o outro... E esse tribalismo. Então, as redes sociais é um fenômeno muito difícil de lidar. Isso estou falando, obviamente, do lado negativo. Tem um lado positivo, né, de você disseminar ideias, boas ideias, enfim. Mas do lado negativo, é muito difícil de a gente saber lidar. E aí, o que eu sempre penso é o seguinte: a igreja precisa lembrar do fruto do Espírito Santo. Não são os frutos. Paulo fala do fruto do Espírito Santo. O amor, a benignidade, a longanimidade... Enfim, e tem uns outros lá que eu não vou lembrar agora. Mas são características do cristão. Cristão é pequeno Cristo. E a igreja, justamente, é o corpo de Cristo. Então, o que a gente precisa fazer é oferecer um caminho alternativo, de ser um ambiente de confessionalidade, de crença, de moderação, de prudência, de longanimidade. A gente consegue sempre isso? Não. Pode errar, pode acabar errando. Mas é tentar se orientar. Porque assim, há um cansaço... tanto da quantidade de informações quanto da disseminação de ira, né? Eu não uso Twitter, mas eu cheguei há um tempo a usar. Eu disse, não, isso aqui não é possível. Isso aqui é o quê? O que é Twitter? É o quê? É um antro do ódio? Todo o ódio se concentra em um lugar só. Eu nunca vi um negócio daquele, né? Qualquer comentário tem alguém com muito ódio ali no Twitter. É um negócio impressionante. Então, assim, como é que a gente lida com isso? A gente precisa oferecer um caminho para que, no imaginário social, seja possível as pessoas acreditarem. Não, é possível encontrar algum local de descanso, de prudência, de moderação. Não de perfeição, mas de ajuste, de moderação, de cuidado. Então, eu acho que nós podemos fazer bom uso na rede social orientado por esse valor, né? A gente pode até nem sempre conseguir, mas isso tem que ser uma via para que a gente saia assim, dessa redoma que se tornou a rede social com tanta ira, né? Com tanto ódio, até pro futebol, tudo é muito, qualquer coisa, alguém dá uma opinião, assim, explode, né? Então, assim, a coisa não está muito fácil. E quem está lá em cima, né, tem muitos seguidores, não pode perder, e tem medo, faz a publicação olhando para o público que vai responder, né? E aí ela é controlado pelo público. E isso alimenta uma áurea de eu falo o que meu público quer escutar, porque se eu não falar eu perco os seguidores, e meu público fica acreditando que essa é a única verdade, é a única visão, é o certo, e o outro precisa ser destruído porque está errado. E isso alimenta uma redoma muito difícil, né? Então, eu acredito que o cristão, num momento desses, né, precisa se afastar nesse sentido de estar na rede social, mas com uma outra perspectiva, né? Eu lembro, uns anos atrás, um amigo meu, ele me chamou e disse assim, Neto, olha, tem uma coisa bacana, eu encontrei um bocado de gente que há anos que eu não vi. Ele era um suboficial reformado das Forças Armadas, ele era marinheiro, e ele encontrou muita gente, trabalhou com ele nos navios, nos submarinos, essas coisas, e ele disse, rapaz, é o Orkut. Eu encontrei muita gente, e
E naquele momento foi muito interessante, porque ele começou a rever o pessoal da turma dele, e foi uma coisa meio nostálgica. E ele fez contato por telefone, marcou encontros, e eles até hoje se encontram anualmente aqui em João Pessoa. Só que ninguém tinha controle sobre aquilo, ninguém sabia que o Orkut ia chegar no Facebook, no Twitter, e como seria o desdobramento social daquilo. Eu não sei nem dizer se quem criou aquilo pensou em tudo isso, né? Que ia causar tanta dependência. E a impressão que nós tínhamos lá no início é que as redes sociais, nessa perspectiva, ia unir as pessoas que estavam afastadas. Mas agora a gente percebe que, em alguma medida, ela separa aqueles que estavam unidos, não é? Por tudo isso que o Anderson falou, mas também por um adoecimento que há de fato. Emocionalmente, a sociedade ela adoece com o uso excessivo das redes sociais. Há um uso abusivo disso. Então, aquilo que pode ser nocivo, aquilo que pode ser, ou melhor, aquilo que pode ser bom, se tornou nocivo. Aquilo que pode ser bacana e me conectar com uma pessoa que está lá no Japão, do outro lado do mundo, e é benéfico, é muito bom, pode se tornar nocivo, né? Você pode assistir uma aula, fazer uma chamada de vídeo com um parente que está do outro lado do continente, e é como se ela estivesse ali, né? Você tem a projeção, a imagem em tempo real daquela pessoa na palma da tua mão, mas você pode ao mesmo tempo usar esse mecanismo para disseminar o ódio e separar as pessoas. E eu acho que hoje há a palavra que inclusive está muito em voga, né? A ideia de intolerância. E nós cristãos somos intolerantes também, não é? Com quem não confessa a mesma fé que a gente, isso é um problema. E ao mesmo tempo nós somos tratados com intolerância, porque se tolera apenas quem pensa igual. Se você pensa igual, você é tolerado. Se você não pensa igual, você é considerado ali uma pessoa indesejável, né? Uma persona não grata, dentro daquele contexto, não é? Mas ao mesmo tempo, a igreja ela não pode tolerar no sentido de concordar com tudo, né? A igreja ela se mantém com a sua pregação e entende que é direito do outro pensar diferente. Contudo, eu tenho o direito de discordar. A grande questão é como se faz isso nas redes sociais, né? Como se discute essas ideias, como que se discorda do outro, não é? Eu tive uma semana de Twitter, né? Por orientação do pastor Jamerson, inclusive, que disse que era uma maravilha para a gente tomar conhecimento das informações, dos fatos jornalísticos. Mas eu não tenho a mesma estrutura que ele, né? Assim, quando eu vi a confusão, eu disse, isso aqui vai me levar ao caos, né? Mas ele tem por uma questão de análise sociológica, né? Eu não tenho a mesma estrutura nem de analisar. Eu não suporto, né? Assim, eu não tenho estrutura para isso, não. Mas é uma discussão muito ampla, é um fenômeno muito complexo, que eu acredito que juntando tudo aquilo que a gente discutiu aqui, um bom conteúdo utilizado com sabedoria, a gente consegue fazer um bom uso das redes sociais. A igreja, enquanto instituição, e o cristão, enquanto indivíduo, ele pode fazer uso das redes sociais e fazer um bom uso. Só abrangendo um pouco, Anderson e Lusca, as redes sociais é um ambiente em que todo mundo se torna um gigante. É impressionante. O cristão ele está vendo uma vida derrotada, miserável, mas a maneira com que ele se expressa necessariamente não condiz com a realidade. Eu conheço jovens, por exemplo, que eles são depressivos, vivem enclausurados dentro dos seus quartos, não tem contato nem com a família, é um zumbi dentro do quarto. Claro que eu estou exagerando, né? A comida vai por baixo da porta. Ele não quer ter contato com o mundo, mas nas redes sociais, de frente para uma câmera, para milhares e milhares de pessoas que ele não conhece, ele é um gigante, é impressionante. E todo mundo pensa que de fato ele é quem ele está se apresentando ali, não é? E isso é muito interessante porque influencia os outros jovens, porque quer ser igual, tal, quer postar o vídeo, quer fazer review de tudo que aquilo que consome, aquela coisa toda.
E a pessoa se esconde por trás daquela performance. Não é? Ela é um gigante na internet, mas ela é uma criança emocionalmente ali por trás. Isso acontece a nível institucional, por exemplo. Nós temos aqui um trabalho de mídia muito bom. Aí uma vez eu encontrei alguém que não conhece a nossa igreja e disse: rapaz, eu tenho acompanhado a tua igreja pela internet. A igreja que tu pastoreia pela internet. Rapaz, como a igreja é grande. É enorme a tua igreja, bonita, tal. Eu disse: poxa, é para você ver como o trabalho da nossa mídia é perfeito, é bom, muito boa. Porque dá a ideia de ser maior do que é. É exatamente essa impressão acerca do indivíduo. Você sempre se apresenta maior do que necessariamente você é. Claro, se você não for sincero com o conteúdo que você posta. Muito bom. Gente, agora vou responder algumas perguntas que mandaram, o pessoal está participando, e eu queria que só um respondesse de forma direta, para que cada pergunta, né? Então o Anderson responde essa e o pastor Inácio a próxima, para que todos possam ser contemplados com resposta, tá? De forma mais direta. Ainda sobre esse tema da questão do nosso testemunho, né? Saindo um pouco da parte das redes sociais, agora indo para a parte política, o irmão aqui, que não vai se identificar, ele perguntou o seguinte: de certa maneira, o posicionamento da igreja na política, representada por ditos cristãos, que ele colocou entre aspas, que são extremistas, não acaba, entre aspas, queimando a pauta cristã dentro do Estado, nos ridicularizando perante a sociedade? Eu não tenho dúvidas disso, né? A falta de sabedoria em qualquer coisa que você faça leva a melhor pauta a ser lançada no lixo. O melhor conteúdo ser lançado no lixo. Porque não é só o conteúdo que importa, mas a forma também. Então, determinadas militâncias políticas feitas em nome da fé cristã, por vezes, causam mais prejuízo do que benefício. Mesmo que o conteúdo esteja certo. Mas a forma, o jeito, a falta de sabedoria, a falta de trato, de misericórdia, enfim, levam a um mau testemunho, levam a queimar, né, o testemunho da igreja. Então, eu não tenho dúvidas disso, eu acho que há tempo para tudo, há momentos que é preciso ter clareza e ser incisivo na defesa de determinadas pautas. Para dar um exemplo aqui que me vem à cabeça, quando teve a decisão, primeiro voto, né, da ministra Rosa Weber, no caso, a favor do aborto, a cristandade no Brasil, em geral, se posicionou contra, né? Isso foi uma pressão muito grande nos parlamentares e no STF, a ponto de Barroso recentemente dizer: olha, a gente está pensando em não pautar mais isso, né? Então, ou seja, há momentos de ser incisivo, de ser claro, de levantar a voz com toda a força. Mas há momentos, gente, de a gente baixar a bola e tentar conversar, não tratar o outro como sempre sendo um inimigo. Um problema é esse também, você vê o outro que discorda de você, tem outra perspectiva, como sendo um inimigo a ser derrotado. Então, essa beligerância, essa perspectiva de dominar ou de destruir, tem acabado por manchar o nosso testemunho, eu não tenho dúvidas disso. Eu não sei como isso pode ser, como é que eu posso dizer, melhorado, né? Eu acho que é um trabalho de base, de você formar novas lideranças, com conteúdos, moderação, tentar essa coisa trabalhar trabalhar sabedoria bíblica, né? Para atuar na política de uma perspectiva cristã, porque aí você consegue gerar uma certa uma coalizão cristã, moderada, democrática, que consegue fazer oposição àquilo que é necessário fazer oposição. Isso existe em determinados países, como Países Baixos, existe um partido cristão, de orientação cristã, até hoje, que milita contra determinadas pautas, nem a de direita nem de esquerda, então às vezes vota mais aqui, às vezes vota mais ali, mas sempre tentando manter o crivo da palavra, né, como uma orientação central, e aí você vai moderando, porque você vai enxugando o gelo. A ação política cristã é enxugar gelo mesmo, não é para salvar o mundo não, é para não deixar com que a carne apodreça logo de vez. Porque se você largar, se o cristão sair da esfera pública, meu irmão, o mundo vai embora e desmantela de tudo de uma vez e rápido. Então, o cristão está ali só salgando para ver se a coisa não piora mais rápido. E essa é a perspectiva. Isso precisa o quê? Moderação e sabedoria. Agora, se você abandona isso, meu amigo, aí realmente campo de batalha, é guerra cultural, é destruição, é dominação, é o ódio contra o outro. E aí, como é que você vai evangelizar um cidadão lá que você discorda e você tritura ele na rede social? Né? E tritura o indivíduo quando você vai conversar com ele sobre qualquer coisa. Você não tem moderação de dizer: não, eu discordo de você por esse motivo.
Pronto, e terminou uma conversa civilizada e a vida segue. E tem outras coisas para conversar. Né? Eu trabalho na universidade. Se não fosse assim, eu vivia em pé de guerra 24 horas com o povo lá, porque não tem condições de um negócio desse. Mas não pode ser assim, são seres humanos. Ó, o seu colega de trabalho, que discorda de você, ele é imagem e semelhança de Deus, não esqueça disso, não. Ele é criado por Deus. E ele precisa de redenção. E você não pode destruir o testemunho cristão por conta da discussão política. Então, precisamos discutir política? Precisamos. Mas precisamos buscar sabedoria. Esse é um equilíbrio difícil, reconheço, mas é o que a gente tem que buscar. Muito bom. Eu recebi aqui no meu ponto da diretora Milka que nós estamos um pouco acima do tempo esperado, né? Mas tudo bem, Milka, nós vamos agilizar um pouco, falando aqui agora para os palestrantes essa informação. Mas vamos lá, tem uma pergunta interessante aqui também, que é sobre algo que está em alta nas redes sociais, né? A pessoa também não quis se identificar. Diz assim: nos últimos dias, a música Evangelho de Fariseus veio à tona e trouxe muitas opiniões a respeito, seja contra ou a favor. O que podemos aprender com essa canção, haja vista a pluralidade das denominações evangélicas brasileiras? Eu ouvi a canção, eu nem sabia que tinha esse reality acontecendo, tal, mas viralizou de tal maneira. Eu ouvi a canção. E ouvi também algumas críticas que foi feita à canção e à cantora, que inclusive é a compositora, né, da canção. E ouvi também alguns argumentos a favor. Em primeiro lugar, eu queria chamar a sua atenção para aquilo que nós estamos discutindo. A moça, ela vai a um reality show, ela canta a sua música e logo divide opiniões, o Brasil rachou, mais um racha em torno dessa canção. E os cristãos estão lá no meio dando a sua opinião a favor, contra, tal. Bem, eu não queria me posicionar a favor ou contra da sua canção, mas uma opinião apenas. Ao meu ver, ela compôs uma música de denúncia, cantou no lugar certo, porque ela tem público para isso. Ela faz uma denúncia de problemas graves, problemas sociais graves, que inclusive ela cita, porque é da região dela. Ela cita, por exemplo, o abuso sexual de crianças lá na Ilha do Marajó. Ela cita queimada na Amazônia, ela cita um bocado de coisa. E daí qual é o problema de alguns cristãos que se declara de direita? É que acha que essas pautas só podem ser discutidas por quem é de esquerda. Mas veja bem, prostituição infantil é para quem discutir? É para a igreja discutir. A igreja vai concordar com isso? Não é? Queimada na Amazônia. Existe queimada na Amazônia. Criminosa. Mas a Bíblia diz que tem que se preservar por aquilo que Deus criou, porque glorifica Ele. É Deus quem criou. Tratar de ecologia não é uma pauta necessariamente de esquerda. O grande problema é que nós, cristãos, e aqueles que se dizem de direita, ou extrema direita, como queiram chamar por aí, entregou todas as pautas para serem discutidas por essa galera e acha que tudo que eles discutem não é interessante. Mas existem pautas que é mais discutida de um lado que deveria ser discutida do outro também. Agora, quanto à música, ela faz uma crítica muito forte à igreja. E o interessante é que parte daqueles que criticaram a música se enquadra exatamente no que ela canta. Uma postura farisaica. Porque na música ela fala da comercialização da fé. E aqueles que inclusive choraram enquanto ela estava cantando, vive do comércio da fé. Então é muito fácil, ela estava cantando de um evangelho de fariseu e os fariseus estavam dizendo, você tem razão, é desse jeito mesmo, mas os caras são fariseus, nesse sentido, né? Usando por analogia. Eu acredito que ela faz uma denúncia real
a postura da igreja de maneira geral. Eu acredito que ela faz uma denúncia real. A ausência da igreja no debate público de pautas que são necessárias, não é? E no contexto polarizado, cada um que toma a sua posição. O meu problema é que tudo se torna uma guerra. O camarada não pode dar uma opinião e pronto. Né? Tem que se levantar um partido. Então, eu acho esse é o problema. Inclusive, no final do reality, ela cantou uma música linda, também de autoria dela, dizendo que a nossa pátria não é aqui, mas é o céu. Porque ela já estava sendo acusada de ser esquerdista, de ser não sei o quê, que porque cantou isso, cantou aquilo, tal, não sei o quê. A galera não sabe nem quem é a moça, sabe nem quem é a igreja que ela congrega, ninguém sabe nem quem é a menina, ninguém nunca ouviu falar nela na vida e já faz um dossiê. Eu acho que esse é o problema das redes sociais, sabe? Ao meu ver, ela fez críticas verdadeiras, reais. Contudo, eu entendo que não se aplica a todo o cristianismo. Mas a igreja ela tem que se expressar e tem que estar aberta a ouvir críticas. E às vezes são críticas pesadas, não é? Eu só acrescentaria uma coisa, que todo esse fato em torno dessa música mostrou que a sociedade brasileira está moralmente doente. Né? Se a gente não consegue sentar na mesa para concordar que prostituição infantil, né, destruição da criação divina não é um problema, mas isso é pauta de um lado, gente. Tem muitos cristãos que estão moralmente corrompidos pela política. Moralmente corrompidos. Não é possível isso. É uma coisa assim, às vezes eu fico impressionado, sem acreditar mesmo, assim. Como é que você politiza até uma situação dessa? Então, realmente, que é totalmente bíblica. Às vezes, eu realmente tenho uma plena convicção que tem muitos cristãos que abandonaram completamente o ensino das escrituras em nome da política, em nome de uma militância em nome de Deus. E Deus não quer isso, de forma alguma. Então, assim, é um problema moral, espiritual. Isso não é um problema de conhecimento. É um problema moral, é a pessoa corrompida moralmente, internamente. Ela não consegue mais discernir. Ela olha para o mundo com um olhar de ideologia política, de ódio, de conquista, de briga, não tem outra explicação. E a coisa ela chega num absurdo tão grande, Anderson, que é o seguinte. Qual é a tua opinião acerca disso? Se a opinião do outro for bíblica, porém o posicionamento dele político não foi igual ao meu, eu discordo de tu, mesmo que aquilo ali tenha alguma coerência bíblica. É fato, isso é doentio. Porque no coração de alguns não é mais as escrituras que pauta as suas opiniões, mas de fato as ideologias políticas, é onde entra a ideia da idolatria. Muito bom, gente. Pergunta bem atual, nos empolgamos aqui, mas agora a gente vai para um novo momento, que é abrir para as perguntas de vocês, O irmão Praxedes vai estar com o microfone e eu recebi aqui que Bruno Calaça vai fazer uma pergunta agora. Pode se direcionar. Jamas, você vai perguntar não? Espírito Santo que ele vai fazer. Jamas está doido para perguntar, Jamas. Pai do Senhor. A minha pergunta foi a respeito do ambiente acadêmico e científico. Na universidade é muito cobrado a respeito da neutralidade para tudo, principalmente na pesquisa. E a minha pergunta é a respeito a seguinte questão, assim, se o cristão na pesquisa acadêmica e científica, ele deve se posicionar, ele deve deixar a sua cosmovisão pautar a sua pesquisa, ele deve deixar a sua cosmovisão clara para todo mundo na pesquisa acadêmica, ou se ele deve se manter neutro. Porque, assim, cristãos e não cristãos, eles estão diante da mesma ciência de filosofia, astrologia, biologia, história, sendo que eles leem essas ciências de forma completamente diferentes. E nas universidades a gente é muito cobrado pela neutralidade. A gente não deve se posicionar, principalmente academicamente, nas pesquisas. E eu vejo muita gente que está se posicionando hoje cientificamente, deixando a sua cosmovisão realmente clara para todo mundo, e isso tem gerado muita polêmica. Então o cristão ele deve ser neutro ou ele deve deixar a sua cosmovisão clara na pesquisa, na parte acadêmica?
Bruno, hoje em dia, dificilmente você encontra alguém, a não ser que seja muito ingênuo, que diga que existe neutralidade. Porque, assim, a confessionalidade é algo inerente ao ser humano. Então, não tem como. Toda pesquisa, assim, aquelas que são mais hard sciences, né, que são aquelas que são mais ciências naturais. Tipo, a pessoa vai pesquisar sobre números, dados, química, física. Então, elas são mais objetivas. Agora, as pesquisas, por exemplo, da área mais de humanas, que elas são mais normativas, elas são mais abertas, aí, meu amigo, tem muita confessionalidade. Por exemplo, como é que você vai estudar sociologia sem você ter algum grau de viés? Agora, existem uns métodos que você vai tentar percorrer o caminho para diminuir o viés, né? E não é buscar uma neutralidade, mas é uma imparcialidade, que é diferente, né? Neutralidade é você não conseguir imprimir, isso aí não é possível. Imprimir seus valores, suas crenças, sua cosmovisão, isso não é possível. Agora, se você tem protocolos, você tem um caminho a seguir, você se afasta mais do objeto. Então, é diferente. Agora, nas humanas, isso é mais difícil. Por exemplo, fazer uma pesquisa acadêmica no direito, né? É muito difícil você não imprimir sua cosmovisão, né? Agora, você tem protocolos para evitar e diminuir isso, e você cria possibilidade para que os resultados a que você chega sejam compartilhados pela comunidade. Agora, o que a gente nunca pode deixar é que, se um viés, uma perspectiva cristã sobre o assunto, não pode falar, não tem voz. Isso é um erro. Isso mais uma vez, aí volta aquilo que a gente já falou no começo, né? Isso é um pensamento cientificista, né? Que entende que a ciência não tem lugar para cosmovisão que seja cristã. Mas se for uma cosmovisão que for de outra, né, outro ramo, pode. Né? Então isso é muito comum, infelizmente, mas aí volta aquela questão do ser humano ser tribalista, a natureza humana ser enviesada e querer muitas vezes usar até mesmo a ciência para os seus próprios interesses. Então, mas isso precisa ser denunciado como sendo uma violação, né? A universidade, por exemplo, quando a universidade estreita o ambiente para que o cristão não possa falar e seja sufocado, isso precisa ser denunciado. Né? O cristão tem que levantar a voz e dizer, olha, isso aí é uma violação até do espírito universitário. Como é que você não tem espaço para pluralidade, até mesmo de pesquisa ou de opinião? Então, isso é um grande problema. Agora, eu digo a vocês, eu, particularmente, sou muito cético pelo caminho que as coisas estão tomando. Eu acho que a tendência é fazer aquilo que o Kuyper falava, né, há muito tempo, que era um pastor, um cristão que fundou uma universidade. Ele dizia o seguinte, a gente tem que buscar, dentro da pluralidade, influenciar. Mas necessariamente chega a momentos da sociedade que você precisa criar ambientes separados para você fazer, por exemplo, uma pesquisa acadêmica. Por quê? Porque às vezes o ambiente está tão contaminado que ele não deixa mais, não tem mais abertura. O secularismo tomou de conta de tal forma que não deixa mais abertura. E aí você tem uma faculdade, uma universidade ou uma escola cristã, de confessionalidade cristã, para você expressar e imprimir a sua cosmovisão. Porque o outro lado não é nada democrático e não deixa espaço. Então, eu acho que hoje em dia há uma tendência a isso por conta desse espírito, aí volta, né? Esse espírito tribalista de raiva de a democracia só no papel e não na prática, a falta de pluralidade. E aí muitos cristãos estão acabando criando instituições à parte e fazendo pesquisas à parte e criando ambientes para que você possa expressar sua fé. Por exemplo, eu dou aula numa faculdade de Direito com cosmovisão cristã. E lá eu tenho a liberdade de dizer, né, de pautar valores cristãos. Agora, quem discorda lá, às vezes tem um ateu lá, discorda, não tem problema, discorde. Mas você pode falar, mas nós temos a nossa confessionalidade. E isso não pode ser cerceado. Agora, semana passada eu estava vendo gente marcando nas redes sociais, isso no caso é a Faculdade de Cidade Viva, marcando, dizendo assim, a OAB não pode deixar. Como é que o Estado brasileiro deixa ter um curso de direito com cosmovisão cristã? Vai sair um monte de gente totalitário, não sei o quê. Ou seja, democracia? Para quem? E a hipocrisia, como é que fica? Então, eu acho que por conta desse espírito há uma tendência de essa separação cada vez acontecer com mais profundidade. Eu acho. É ruim, porque você não possibilita uma pluralidade de debates, mas, dado esse espírito que está acontecendo, muitas vezes de ambos os lados, eu não sei como é que isso pode ser superado. Muito bom. Temos tempo para mais uma pergunta. Você pode levantar a sua mão, que o irmão Praxedes vai até você. Um de cada vez. O próprio Praxedes vai fazer a pergunta. Tá saindo?
Essa semana veio à tona uma carta aberta de uma pastora falando acerca da regulamentação de igrejas. E aí eu queria que vocês comentassem. E um dado que, no Brasil, no ano, milhares de igrejas são abertas e a gente vai discordar muitas vezes da teologia, da prática, algumas roubam mesmo, né, os fiéis e tudo mais. Então, pontos positivos e negativos dessa regulamentação da igreja. Eu acho que entra naquilo que a gente falou lá no começo, né? A ideia de uniformidade. Eu li parte dessa carta, não li toda a questão que envolveu, tal. Eu particularmente discordo totalmente, porque, inclusive, é uma forma de estatizar a igreja. Seria o Estado regulamentando a igreja. Então, só pode ser pastor quem tiver tal curso, em tal universidade, com currículo vistoriado pelo Estado. É totalmente fora da realidade isso. Não é? Não tem condições de ser assim. Não é bom que seja assim. Eu acho que a nossa dificuldade é conviver com a pluralidade. Eu posso me declarar, por exemplo, eu sou pastor da Igreja Missionária do Betel Brasileiro, que tem uma estrutura que consagra pastores dentro de um perfil, tem algumas exigências. Quem é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Missão, tem uma outra estrutura. Né? Tem um outro perfil, tem um outro processo para ser consagrado pastor lá. O que a gente pode discordar, eu posso achar que a minha forma ela é mais interessante biblicamente falando, né? Encontra um respaldo maior do que a instituição A, B ou C, não é? E no final pode haver uma convergência, que em sentido, tanto ele quanto eu, tanto aquela instituição quanto a minha, crê que a função pastoral é uma ação divina. É Deus quem faz pastores. Como ele vai ser treinado para o exercício do ofício que Deus lhe deu, pode divergir. Isso não pode ser regulamentado nem pelo Estado, nem por aqueles que representam ou dizem ser representantes da igreja. Então, talvez uma tentativa dela resolver um problema, alguns até conjecturaram isso, né? A boa fé da parte dela, tal, traria problemas muito maiores, porque quem que vai se enquadrar nisso daí? E talvez seja até o que um Estado totalitário, o que caminha para uma espécie de totalitarismo, mesmo que velado, deseje, né? É a igreja se rendendo, dizendo, olha, nos fiscalize, nos regulamente, que a gente possa ser todo mundo igual, porque daí é mais fácil até dominar e determinar algumas questões que necessariamente não são boas para a igreja. Eu acho que não é o caminho. Muito bom, pergunta. Vamos finalizar agora com uma fala final. Eu queria direcionar essa fala com algo que eu acho que é muito pertinente diante de tudo que a gente falou aqui, né? Que eu acho que é o que verdadeiramente importa e nós fomos também chamados a fazer. Que é, como cristãos, como é que a gente pode criar pontes, ao invés de muros, diante desse mundo plural em que a gente vive? Aí cada um pode falar. Eu lembro que o John Stott, ele falava muito sobre isso, sobre a ideia de pregar o evangelho em um mundo que perece. Eu acho que viver um cristianismo autêntico é viver na perspectiva do fruto do Espírito, como foi dito. Agir com misericórdia com relação ao mundo que se perde. Permanecer firme e ser intolerante com aquilo que Deus não tolera. Mas ter cuidado na maneira com que eu expresso a minha intolerância. Quando eu digo intolerante, eu não quero dizer se levantar como um inimigo do outro. Eu quero dizer ser intolerante com o pecado, não concordar com a prática de pecado, porém buscar essa sabedoria que vem do alto e entender que nós estamos no mundo com a finalidade de pregar o evangelho. E que não é o mundo que vai ser, não é a cultura que vai ser redimida, não é as redes sociais que serão redimidas, mas o indivíduo. Eu acho que uma forma de criar ponte na pregação do evangelho é justamente reconhecer a diferença que há, essencial, entre a igreja e o mundo. E compreender qual é o papel da igreja no mundo dentro dessa diferença que há. Não é? Quando Jesus ele fala para os seus discípulos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Por que sal da terra? Por que luz do mundo? Como influenciar o mundo? Respeitando a diferença que há.
Mas como eu expresso essa diferença, aí tem que buscar o amor cristão, tem que buscar, não é, a longanimidade, a paciência, a tolerância sem concordar com o pecado e assim sucessivamente. Uma coisa que tem me marcado mais recentemente é ver como a série, né, The Chosen se tornou um produto cultural. Isso tem me feito refletir o seguinte, que a fé cristã, a gente muitas vezes lê as escrituras e a gente sempre tem uma perspectiva muito assim, o ensino bíblico exposto no debate público necessariamente trará uma convulsão social, uma oposição, uma ira. E quando a gente vê aquela série sendo culturalmente assistida no mundo como um todo, por cristãos e não cristãos, a gente vê que a mensagem cristã ela é capaz de criar pontes. Porque Jesus sempre tratou o outro como sendo imagem e semelhança de Deus. Havia várias coisas dos dilemas éticos, morais, questionamentos existenciais que Jesus abordava em suas pregações. E todas as pessoas compartilham daqueles mesmos problemas, do vazio existencial, a falta de propósito e sentido na vida. Então, a fé cristã ela tem uma capacidade extraordinária de romper barreiras, romper diferenças culturais, de cosmovisão, encontrar pontos de contato, porque o ser humano, no seu estado bruto, natural, ele é um ser miserável, dependente, precisando de Deus, agonizando internamente. O Brasil, tem estatísticas que dizem que o Brasil, muitos brasileiros se consideram as pessoas mais infelizes do mundo, né? Tem uma taxa muito alta de pessoas que se consideram infelizes. Então veja, há um compartilhamento de um cansaço, numa era de excesso de informação, de falta de prudência, falta de cuidado, de preocupação com o outro, então, e de polarização, de ódio, rede social, enfim, de correria. E a fé cristã tem mensagem para tudo isso, para romper tudo isso. Então, eu acho que a gente precisa mudar um pouco de perspectiva. De uma perspectiva negativa, de ler as escrituras e olhar para a sociedade como um campo de batalha, de guerra, de sobrevivência, de campos, né, minados, e pensar, não, é possível encontrar pontos de contato. É possível encontrar gente boa por aí, querendo fazer coisas boas, dentro e fora da igreja. E a gente pode se comunicar com as pessoas, conversar, discordar. Então, e a gente pode caminhar junto. Eu acho que essa é uma lição muito poderosa, que tem me feito refletir essa série, né? Como o cristianismo é capaz, a sua mensagem é capaz de tocar corações, mesmo do descrente. E é capaz de oferecer uma resposta para esse mundo. Então, acho que a gente precisa ter uma postura mais positiva. Muito bom. Só pegando, eu encerro, tá, Ilusca? Só para não perder a chance do que o Anderson falou em relação à série The Chosen. Para você ver, associando tudo e voltando para as redes sociais, a coisa é tão maluca que já tem aquela galera que consegue ver em The Chosen um Jesus militante, um Jesus socialista, um Jesus que agrada as testemunhas de Jeová e tal. E me parece, eu não me aprofundei na coisa, os autores não pensaram absolutamente nada disso, né? Claro, você percebe que há uma contextualização bem mais suave e bem mais próxima dos filmes que retratam a vida de Jesus até então produzidos, né? Você vê ali um Jesus mais leve. Inclusive, você vê uma retratação muito maior da vida dos discípulos, dos seus conflitos e como Jesus intervia em relação àquilo, do que necessariamente da vida do próprio Cristo exclusivamente. Não é? Ali está muito mais abrangente. E daí as redes sociais é uma terra de ninguém, né? E o pessoal divide as opiniões. Como foi falado aqui no início, né, não é um assunto que a gente vai conseguir esgotar, mas eu não sei vocês, mas eu fui extremamente abençoada, edificada e desafiada também a mudar muitos comportamentos a partir dessa vibe, né? Eu queria agradecer a participação do pastor Inácio, a participação do professor Anderson, foi uma bênção mesmo, né? Assim a gente finaliza a nossa vibe teológica. Amém?